Resident Evil 4 foi um marco no mundo dos games. Foi ali que a câmera de ombro deixou de ser um detalhe técnico e virou padrão. Antes de R4 ela existia, mas depois dele todo mundo começou a copiar. É aquele tipo de jogo que redefine o que um gênero pode ser. E não foi só a câmera. Resident Evil 4 também mudou completamente a direção da franquia. A série saiu de um terror mais lento e claustrofóbico para abraçar muito mais ação. E essa mudança foi tão absurda que durante o desenvolvimento surgiu uma ideia tão diferente, tão exagerada, que acabou virando sua própria franquia. Estou falando de Devil May Cry. Sim, o Dante nasceu dentro de um Resident Evil, mas essa é uma história para outro dia. O fato é que em 2023 esse clássico recebeu um remake. E olha, não era uma tarefa fácil. Você não pega um dos jogos mais influentes da história e simplesmente refaz. Você precisa respeitar o original, entender por que ele funcionava e, ao mesmo tempo, justificar a existência desse remake. E no vídeo de hoje, vamos falar justamente sobre isso. Estou me referindo ao Resident Evil 4. Eu me chamo Zombiá, seja muito bem-vindo ao Cafezito Ácido, e no vídeo de hoje teremos a review de um dos remakes mais esperados pelos jogadores do PlayStation 2. Então, já pegue sua caneca de café, se sente no meu sofazinho espanhol e vamos para mais uma review. E logo nos primeiros minutos, o remake já deixa claro que não veio brincar. O primeiro ponto que precisa ser destacado é o visual. O jogo te joga numa floresta escura, fechada e perturbadora. O tipo de lugar que já transmite perigo antes mesmo de aparecer qualquer inimigo na tela. A atmosfera é absurda de boa, e muito disso vem da Re-Engine, que virou praticamente o coração da Capcom nos últimos anos. E sinceramente, foi uma das melhores coisas com que essa empresa já trabalhou, pelo menos na última década. A iluminação, os detalhes dos cenários, a densidade dos ambientes, tudo contribui para a sensação constante de desconforto, e o jogo entende perfeitamente o tipo de horror que quer te passar. Logo no começo já vemos cenas grotescas, perturbadoras, que deixam claro que as pessoas daquela região não são exatamente os vizinhos simpáticos do condomínio. É uma direção de arte que te prende pelo desconforto e que faz você continuar avançando, mesmo quando tudo ao redor parece implorar para você voltar. E para você conseguir passar por todo esse perrengue, você precisa agora se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aí embaixo o que você está achando dessa review. Você jogou Resident Evil 4 Remake? Não jogou? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Aliás, se possível, dá uma passadinha nos canais solo. Então pode canal do Cafezito Nerd, do Cafezito Ácido, que é assim que você já tá, Cafezito Rivals, que eu estou fazendo lives lá quase que diariamente, e também o Cafezito Nerd, que é o meu canal principal com a Duquesa. Enfim, chega de enrolação e vamos voltar para a review. Vamos lá agora falar de uma das maiores polêmicas desse remake, a famosa tinta amarela. A ideia é simples. Tudo que você pode quebrar, escalar ou interagir recebe marcações amarelas para guiar o jogador sem precisar ficar enchendo a tela de tutorial. E honestamente, eu entendo os dois lados dessa discussão, porque ao mesmo tempo que isso ajuda muito no fluxo do gameplay, também quebra um pouco da imersão. Você tá numa aldeia medieval macabra, completamente mergulhado na atmosfera, e aí, do nada, seu olho bate numa janela pintada de amarelo fluorescente, igual equipamento de obra. Fica artificial. E para os jogadores mais puristas, isso incomoda bastante. Tanto que existem mods que removem completamente essas marcações. Mas sendo sincero, eu não usaria, porque esse é o tipo de detalhe que você só percebe o quanto ajuda quando perde. Sem a tinta amarela, o level designer começa a ficar confuso em alguns momentos, e o ritmo da exploração perde fluidez. Então, por mais artificial que seja, ela cumpre sua função. E falando em função, se tem algo que esse remake executa perfeitamente, é o combate. No clássico, ele já era excelente pro contexto da época, mas tinha uma limitação que envelheceu muito mal. Você precisa ficar parado completamente para atirar. E sim, aquilo era intencional, fazia parte da tensão. O jogo queria deixar você vulnerável, funcionava em 2005.
mas em 2023, nem tanto. E o remake resolve isso da melhor forma possível. Agora conseguimos andar enquanto miramos, o que deixa os confrontos muito mais dinâmicos e modernos, sem destruir a identidade do original. O combate continua tenso, continua desesperador, só que agora ele também é extremamente fluido e tem um detalhe específico que nunca deixa de ser satisfatório: o parry na motosserra. Cara, a parar uma motosserra no timing certo é simplesmente maravilhoso. É exagerado, é absurdo, é completamente videogame. E justamente por isso funciona tão bem. Simples, brutal e estiloso, do jeito que Resident Evil 4 tem que ser. E essa sensação funciona tão bem porque o jogo sabe usar o ambiente ao redor o tempo inteiro. A ambientação desse remake é macabra do jeito certo. Cada nova área traz inimigos diferentes, novos e perigosos. É uma sessão constante de progressão. O jogo nunca fica confortável demais. A aldeia, o castelo e a ilha possuem identidades completamente diferentes, mas todos compartilham a mesma intimidação. E poucas coisas resumem melhor isso do que uma porta fechada. Parece besteira, mas uma porta fechada em Resident Evil 4 é uma ameaça em potencial. Você nunca sabe o que existe do outro lado. Quando aquela porta é a única coisa separando você de um corredor escuro cheio de barulhos estranhos, cada passo até ela dá uma pesada. E, felizmente, o jogo te dá ferramentas suficientes para lidar com esse inferno. O arsenal aqui é excelente: pistolas, metralhadoras, espingardas, rifles e, claro, a clássica RPG, que continua sendo uma das coisas mais satisfatórias da franquia inteira. E o melhor é como o sistema de progressão acompanha isso. Começamos com armas simples e vamos melhorando aos poucos, comprando upgrades e expandindo nosso arsenal conforme avançamos. O jogo nunca deixa você defasado, mas também nunca te faz sentir completamente seguro. E isso também é o equilíbrio perfeito entre ação e tensão. Além disso, vale muito destacar a modelagem das armas. Dá para perceber claramente o cuidado colocado em cada detalhe. Cada arma tem peso, visual e personalidade que combina perfeitamente com a direção de arte grotesca e detalhada do jogo. Mas agora precisamos falar do elefante na sala: o preço. Resident Evil 4 Remake custa R$ 219 no valor cheio. E o mais impressionante é que parece que esse preço nunca cai. A Capcom segura ali a promoção como se estivesse protegendo um artefato lendário. Mas, sendo justo, isso também não é um problema só dela. A indústria inteira tá absurda nesse aspecto. E olha, dessa vez eu vou passar pano. Sabe por quê? Porque eu amo Resident Evil 4. Sou completamente clubista e não tenho vergonha nenhuma disso. Mas, tentando deixar a paixão de lado, o jogo te entrega cerca de 20 horas de gameplay, o que é um tempo razoável. E ainda temos a DLC, Separate Ways, adicionando mais conteúdo. Inclusive, esse remake acaba ficando numa posição muito interessante dentro da própria franquia, porque ele é obviamente melhor que Resident Evil 3 Remake, afinal, aquele jogo me ofende pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, ele não causa o mesmo impacto absurdo de Resident Evil 2 Remake. Só que isso não é nenhum demérito, existe um motivo para isso. Resident Evil 4 clássico ainda é extremamente jogável hoje em dia. O original continua sólido, divertido e funcional até hoje. Já Resident Evil 2 clássico, aquele realmente precisava ser reconstruído do zero para conversar com o público moderno. E talvez seja justamente por isso que o remake do 4 parece mais uma modernização extremamente competente do que uma reinvenção completa. Só que, honestamente, isso já era exatamente o que ele precisava ser, porque olhando para tudo que esse remake entrega, é difícil não se impressionar. A atmosfera macabra te prende desde o começo, o combate modernizado melhora tudo sem destruir a essência original. A ambientação mantém a tensão constante e a progressão funciona perfeitamente, do início ao fim. Claro, ele tem tropeços, a tinta amarela divide opiniões, o preço continua alto e a DLC poderia tranquilamente ter vindo no jogo base, mas nada disso é grande o suficiente para apagar o que realmente importa.
E o que importa é que a Capcom conseguiu fazer algo muito difícil. Ela pegou um dos jogos mais importantes da história e modernizou com respeito, sem perder a alma. E quando um remake consegue fazer isso, ele merece reconhecimento. Por tudo isso que Resident Evil 4 Remake leva a medalha de ouro. A Capcom tinha uma missão difícil nas mãos e saiu por cima. Respeitou o legado, modernizou o que precisava e entregou uma experiência que funcionava tanto para quem viveu o original quanto para quem nunca tinha encostado nele. É tenso, divertido, brutal e extremamente viciante. Tudo que Resident Evil 4 sempre foi. E olha, eu sou suspeito para falar. Sou o clubista assumido desse jogo e não faço questão nenhuma de esconder isso. Mas mesmo tentando analisar de forma mais imparcial possível, é impossível ignorar o carinho colocado nesse remake. Cada área nova surpreende, cada confronto te impressiona e cada detalhe visual mostra que existiu um cuidado gigantesco em preservar aquilo que fez o original ser tão especial. Não é perfeito, nunca vai ser, mas é exatamente o tipo de jogo que te faz lembrar por que videogame é tão especial. E pra mim, isso vale ouro. E é isso aí, meus meninos, já deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. E bom, comenta aí o que vocês acham desse game. Não esquece de acompanhar os outros canais também. Eu me chamo Zombiácido, eu vou ficando por aqui. Big beijo e tchau, tchau. Se cuida, menino. Fica com Deus, tá? Tchau.